Baruch Rabá Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, amados, queridos, abençoados. Sextou, tá fechando mais uma semana, né? Hoje é sexta-feira, primeiro dia do mês de setembro de 2023. Começou o último quadrimestre do ano. Tenha um ótimo fim de tarde, um ótimo início de noite. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Breder, sou o presidente do Sepulcro Vazio, Ministério Motociclístico, e membro aqui da Lagoinha, Brasília Capital. Estamos todos os dias, pela graça do Senhor, de segunda a sexta, das 18 às 18h30. Seja muito abençoado, seja muito bem-vindo. Nossos irmãos já estão se achegando aí. Glória a Deus. Está aí a Patrícia, discípulos do Brucutu, lá de Três Corações, Minas Gerais. Está sempre com a gente. Beijo grande para você, Patrícia, para o Marcelão. É uma alegria muito grande, uma bênção muito grande. Você também que está se chegando, você que ainda não assistiu nenhuma live, nós temos todas elas salvas aí, ok? É só você procurar lá, aqui no meu perfil do Facebook, e também elas estão lá no canal do YouTube do Sepulcro Vazio. É só você procurar lá, Sepulcro Vazio MM, e tá tudo lá para você poder assistir a hora que você quiser, para você poder mandar o link para quem você desejar, para você marcar pessoas, enfim. É uma alegria, é um prazer muito grande. Amém? Deivão, seja bem-vindo, Deivão. Quanto tempo, meu irmão? Glória a Deus. E a nossa reflexão de hoje é: Deus não te abençoa quando Ele dá. Entenda isso. Interessante, é uma reflexão que vamos fazer especial sobre esse tema. Abra seus ouvidos espirituais. O Senhor vai te dar uma nova direção, uma nova orientação a respeito disso nessa noite. Amém? Janaína, seja bem-vinda, Janaína, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Vamos adorar ao Senhor enquanto os irmãos vão entrando aí? Vamos adorar a Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Vamos agradecer a Ele? Glória a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Tem que cantar agora. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Miguel, meu irmão querido, presidente do Talmide Motoclube, bem-vindo, meu irmão. Eu te agradeço. Valmir, a paz, seja bem-vindo, meu irmão. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
querido vice-presidente do Sepulcro Vazio. Glória a Deus. Bem-vindo, seja abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a Ele, né, queridos? Se Jesus não for o primeiro na nossa vida, né, meus amados? Ah, o que seria de nós, né? Os irmãos estão só chegando aí. A palavra hoje é forte, hein? No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Fabiano, querido, Sepulcro Vazio, seja bem-vindo, meu irmão. O seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. Glorinha, bem-vinda, querida. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Jean Melo, bem-vindo, meu irmão. Mensageiros Motoclube. Lindinha, boa noite, querida. Quem vai ocupar seu coração? Beijo pra você e pro Grupo Tour. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue Já provou que nos ama. se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Boa noite, meu mozão. Minha esposa amada. Em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu
desistir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Glória a Deus! Mas se ele for o primeiro, você vai sorrir, você vai vencer. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amados, eu quero que você hoje prepare o teu espírito para ouvir, para que você receba no teu espírito aquilo que você vai ouvir hoje. E eu tenho certeza que para muitos de nós isso vai mudar alguns conceitos na sua vida, na sua caminhada com Deus. E o nosso tema aí nós escrevemos, né? Deus não te abençoa quando Ele dá. Como assim, pastor? Vamos entender isso. Deus não te abençoa quando Ele dá. Vamos entender? Nós pegamos um texto da palavra do Senhor para entendermos isso. Um texto que acredito que todos nós conhecemos, que está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Ok? Eu vou ler a história aqui e depois nós vamos fazer uma reflexão em cima disso para nós. Mas abra teus ouvidos espirituais, amém, queridos? Lucas 5, de 1 a 11, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, é o outro nome do mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aqui eu vou fazer alguma pausa para te falar de uma estratégia que Jesus usava. Já falei isso em algumas palavras minhas. Tinha uma multidão grande para ouvir Jesus. Jesus estava na beira da praia, do lago de Genezaré, na praia do mar da Galileia. E aí ele viu ali aqueles 2 barcos com aqueles homens lavando as redes. E aí ele entrou no barco e pediu para Pedro, né, que ele não conhecia, que estava conhecendo naquele momento, afastar um pouco o barco. Sabe por que Jesus fez isso, querido? Uma estratégia natural que Jesus usava. Afinal de contas, Jesus não tinha microfone, não tinha caixa de som para falar para as multidões. E na praia, quem foi criado em praia aí sabe, Paulo Bonfim, boa noite, bem-vindo. Quem foi criado em praia sabe que normalmente o vento sopra do mar para a areia. Então Jesus usou uma estratégia natural. Por quê? Porque ao falar do barco, a sua voz se propagaria melhor para que a multidão pudesse ouvi-lo. Interessante isso, né, querido? Jesus usou o vento para ajudar a propagar a voz. E aí ele ensinou as multidões. Quando acabou de falar, Bel, seja bem-vinda. Glória a Deus. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Interessante, queridos, que Jesus, depois que cumpriu o propósito dele, que era ensinar as multidões, Jesus quis recompensar aqueles homens, abençoar. E aí Jesus, ele fala, levem o barco ali para o lado e lancem as redes. E aí Jesus falou isso, não foi só para Pedro, Jesus falou isso para todos. Lançai as vossas redes. Quer dizer, todos vós. Jesus falou para todos eles. Pedro, ele
tomou a frente. Silva Pedroso, bem-vinda, minha irmã. Pedro tomou a frente e falou com Jesus. Falou, Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. E detalhe, quem estava falando era um pescador profissional. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, debaixo da autoridade de Jesus. E ele viu que Jesus tinha autoridade pela forma como ele tinha acabado de ver Jesus ensinar as multidões. Com certeza ele e os outros pescadores ficaram impactados com os ensinamentos de Jesus. Amém? Renata, bem-vinda, minha irmã. E isto fazendo, obedeceram a ele, e isto fazendo, versículo 6, Mateus 5, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Era muito peixe. Então fizeram sinais os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, todos os dois barcos cheios, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então eram sócios. Pedro, Tiago e João, na pescaria. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando-lhe eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Veja que interessante a história, querido, que você conhece. Eu quero te chamar algumas atenções aqui para o texto, que às vezes pode até passar despercebido. Quando Jesus chegou àquele lugar, logo no versículo 1 de Mateus 5, perdão, de Lucas 5, no versículo 1, logo que Jesus chega àquele lugar, a Bíblia diz que Jesus avistou quantos barcos? 2. Primeiro ensinamento que eu quero que você guarde no seu coração. Quando Jesus entra num ambiente, a intenção dele, a disposição dele é de alcançar a todos. Amém? Quando você entra numa reunião, num culto, numa live, onde o Senhor Jesus está transformando vidas, né, restaurando vidas, liberando milagres, ele pensa em todos. Ele não pensa em 1, 2, 3 pessoas especificamente. Mazieiro, seja bem-vindo, meu irmão, glória a Deus. Ele não pensa numa pessoa específica, ele pensa em todos. Jesus, quando chegou ali, viu 2 barcos. Jesus usou um para falar à multidão e depois fez com que esse um pescasse. Esse barco pescou tanto, ficou tão cheio, já com o propósito de Jesus, que eles chamaram o outro barco para ajudar. E o outro barco veio e os 2 barcos ficaram abarrotados de peixe. Abarrotados de peixe, quase foram a pique. E aí eles chegaram na praia. E aí quando Pedro entendeu isso, o propósito, e Pedro fala para ele, Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. Grande primo, boa noite, a paz. Aí Jesus vira e fala para ele assim, eu vou transformar você em pescador de homens. Alexandre, bem-vindo. Vou transformar você em pescador de homens. E aí a Bíblia fala de uma coisa muito interessante. O último versículo 11 de Lucas 5 fala, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Interessante isso, querido. Como é que Jesus enche o barco deles de peixe? Como é que Jesus enche o barco com aquela pesca maravilhosa de Pedro? Dá um monte de peixe, muito peixe para eles. E aí depois que eles estão felizes vendo aquilo, um milagre, Jesus fala, agora vocês abandonem tudo e me sigam. E eles, deixando tudo, seguiram. Deixaram todos aqueles peixes para trás, aqueles barcos cheios de peixe. Marcinha, bem-vinda. O que isso significa, querido? Significa um princípio espiritual que eu quero que você abra e guarde nessa noite, que você receba isso no teu espírito.
porque esse texto mostra uma verdade no mundo espiritual. Deus não te abençoa quando Ele dá. Deus te abençoa quando Ele tira. É isso, pastor? É. Presta atenção. Deus não abençoou Pedro quando encheu o barco dele de peixes. Deus abençoou Pedro quando falou: agora você deixa tudo e me segue. E quando ele obedeceu, deixou tudo e seguiu a Jesus, a vida de Pedro foi transformada. A vida de Pedro mudou radicalmente. Pedro começou ali uma nova história para se tornar um grande homem de Deus. Tudo começou ali. Por isso, querido, mude o foco no teu coração. Quando Deus te dá uma coisa, Ele não está te abençoando, Ele está te provando. Uau! Verdade, querido. Quando Deus tira algo de você, Ele está te abençoando. Sabe por quê? Porque quando Ele tira algo de você, Ele está trazendo você para mais perto dEle. Ele está trazendo você para uma dependência dEle. Ele está trazendo você para uma condição de precisar dEle o tempo inteiro, 100%. Então, quando Deus quer te abençoar, isso é forte, querido. Isso é para quem tem ouvidos espirituais, viu? Porque a humanidade toda vive em cima de receber bênçãos de Deus. O princípio da palavra diz o quê? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é? Por quê? Porque quando você dá, você está tirando para outra pessoa. E aí você está dependendo mais de Deus. E aí Deus vai honrar você. Deus vai trazer você cada vez mais para perto dele. E Deus vai suprir. Não confunda o suprimento de Deus, não confunda a abundância de Deus com a plenitude da bênção de Deus. A plenitude da bênção de Deus, querido, é quando você está 100% na dependência dele, na palma das mãos dele. Muitas vezes, quando você tinha muita coisa, você não era tão firme com Jesus como você é hoje, que há escassez. No tempo que você estava abastado, você era grato ao Senhor, mas você ali... Não. Quando você começou a deixar de ter, você se voltou mais para Jesus. Por quê? Porque você começou a depender dele totalmente. Preste atenção nisso. Toda vez que Deus tira algo de alguém, Ele está abençoando alguém. Porque Ele está trazendo alguém para a sua dependência pessoal, Deus. Quando Deus dá a você, Ele está provando o teu coração. Existe um versículo na palavra de Deus que diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veja, foste fiel no pouco. Na escassez, na dificuldade, você foi fiel, então eu vou te colocar na abundância. Quando Deus perguntou para Salomão: pede o que você quiser e eu te darei, Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria. E aí Deus falou o que com Salomão? Porque pediste sabedoria, eu também vou te dar riquezas. Roberto Alfredo Ávila, bem-vindo, querido. Veja, Jesus falou assim: interessante, você não pediu riqueza, ficar rico. Você pediu sabedoria. Mas eu vou te dar riqueza também. Entende? Por quê? Porque você está na dependência total do Senhor. O Senhor não te abençoa quando Ele te dá. Quando Ele te dá, Ele está provando o teu coração. Se você é fiel a Ele, se você vai permanecer no caminho, se você vai permanecer em cumprir o chamado. Quando Ele tira de você, aí Ele está te abençoando. Por quê? Porque Ele está trazendo você para perto dEle. E quando você está na plenitude da presença dEle, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas, querido. Todas.
seja financeira, seja emocional, seja profissional, seja o que for. Tudo vai sendo acrescentado. Então, quando você, no dia a dia, quando você perder alguma coisa, não murmura com Deus não, não reclama com Deus não. Fala com o Senhor, Senhor, se o Senhor tirou de mim, é porque o Senhor quer me abençoar. Eis-me aqui, Senhor. Se lance na presença dEle, agarre com Ele, porque Ele vai te levar a lugares mais altos, a lugares maiores. E você vai ter restituição, você vai ser ressarcido, você vai ser você vai receber de outras formas. Né? Quando vier muita coisa abençoada na tua mão, guarda teu coração para você poder continuar sendo fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, porque Deus estará provando você. Você canta lá, né? Senhor, eu dependo de Ti, eu abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por Ti. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me. Senhor, você coloca tanta coisa diante do Senhor. Aí o Senhor fala assim, deixa eu provar o coração dele para ver se o que ele está falando vem do íntimo dele mesmo ou não. Aí Deus começa a dar coisas a você. Aí você começa a ficar feliz ao Senhor. E aí você, de acordo com a tua postura, Deus vai saber se você está sendo fiel a Ele, sincero com Ele, ou se você vai se desviar dele. Porque agora você recebeu coisas, né? Riquezas, recebeu abundância. Guarde isso no teu coração, querido. Aprenda isso. Mude um pouco o foco. Porque as pessoas vivem as suas vidas inteiras atrás das bênçãos de Deus. E elas entendem que as bênçãos de Deus é quando elas recebem as coisas de Deus. Cuidado, querido. A bênção de Deus não está em receber, está em tirar. Quando você recebe, você está recebendo um presente de Deus? Está recebendo, claro que está. Mas você está recebendo um presente de Deus para provar teu coração. Sabe por quê, querido? Porque com Deus, a vida com Deus sempre é uma crescente. Deus quer que a gente sempre evolua. Eu vou finalizar com esse raciocínio. Preste atenção, abra teus ouvidos espirituais. Deus quer que a gente sempre evolua. Tem um texto na palavra de Deus que Paulo fala, se não me engano, acho que é aos Filipenses, Paulo fala assim, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, e pelo que eu estou vendo, vocês ainda precisam do leite materno, como a criança precisa do leite materno. Vocês ainda precisam das bases, dos fundamentos do Evangelho. Oi, Gisele, a paz, Rio das Flores, Motoclube na área também. Vocês estão precisando dos fundamentos ainda. Você já era para estar comendo comida sólida. O que significa isso, querido? Já era para você estar avançando em Deus. Né? O apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, eu pensava como menino e fazia as coisas próprias de menino. Mas agora que eu sou homem, as coisas de menino ficaram para trás. Isso significa o quê? Maturidade, crescimento. Enquanto você viver a tua vida só esperando as bênçãos materiais de Deus, querido, você está longe, você está precisando de leite materno a vida inteira. Você não entendeu o processo da bênção de Deus. Você só está esperando as bênçãos materiais de Deus. Quando você fica esperando as bênçãos materiais de Deus, você está correndo um sério risco de se afastar de Deus. Por quê? Porque quando Ele permite que você receba, Ele está provando no seu coração. E aí você vai dar mais ênfase àquelas coisas materiais do que o próprio Deus, do que o próprio Senhor. Então, guarda isso. Ah, eu tinha isso e Deus tirou. Opa, Deus tirou? Deus está querendo te abençoar. Deus está querendo te abençoar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, querido? Então, guarde essa frase no seu coração. Deus não te abençoa quando Ele dá. Ele te abençoa quando Ele tira. Quando Ele dá,
Ele está te provando. Amém? Reflita sobre isso. Aprenda um pouco mais sobre isso. Guarde isso no seu coração. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida. Amém? E antes nós vamos colocar aqui uma canção. Uma canção de alegria e que fala da maravilhosa graça do Senhor. Deixa eu localizar aqui. Para que nós possamos, né, entrar nesse fim de semana. Entrar nesse fim de semana assim, repletos da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados? Que você tenha uma ótima noite de sexta-feira, que você tenha um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Marta Silva. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Cláudio do Free Rider. Vamos orar assim, Gisele. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. Grande Candinho, meu padrinho abençoado. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Grande Rogério, Elisiane, Galante Motoclube, para o meu caos e faz da órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Jaqueline, bem-vinda, minha irmã. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Diga o Cordeiro de Deus, diga o Cordeiro que a morte venceu. Amém. Amém, Galante. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Diga o Cordeiro que a morte venceu. Diga o Cordeiro de Deus. Diga o Cordeiro. Abraço também, Deivão, para o Motoclube Casa do Leão de Taubaté. Glória a Deus. Diga isso, diga. Diga o Cordeiro de Deus. Marta Silva. Diga o Cordeiro que a morte venceu. Diga o Cordeiro de Deus. Diga o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor
sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto. Grande Zé Carlos, subido também, Zé Carlos. Glória a Deus! Maravilhosa, diga! Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Para sempre eu canto. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, meus amados. Você que entrou aí no final, depois pega lá do início para você pegar a palavra que nós ministramos. Vamos ajoelhar aqui para orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa noite, por essa semana de vitória, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado porque aprendemos hoje, Senhor, que quando o Senhor tira de nós aqui, o Senhor está nos abençoando. O Senhor, para abençoar Pedro e transformar a vida de Pedro, o Senhor tirou tudo dele. Inclusive, aquilo que o Senhor tinha acabado de dar, que eram 2 barcos lotados de peixe. Senhor, obrigado porque quando Tu nos dás, o Senhor está provando o nosso coração. Ó Deus, e que o Senhor sempre acha o nosso coração aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É o que está em 2 Timóteo 2,15. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse fim de semana que se aproxima. Deus, a bênção do Senhor esteja sobre cada um desses teus filhos. Abençoa esse nosso irmão motociclista que a Gisele pediu a oração. Eu agora não recordo o nome dele, mas foi apresentado aqui por ela. Pai, em nome de Jesus, estende tua mão, cura, sara, restaura. Usa esse episódio para mostrar o teu amor a ele, o quanto o Senhor o ama. Ó Deus, e que nosso foco agora seja verdadeiramente sempre a tua presença, estar na tua presença. Ó Deus, os recursos materiais não são a prioridade na nossa vida. Mas nós temos certeza absoluta que o Senhor vai continuar nos dando, sempre, e de formas cada vez mais espantosas, como o Senhor tem feito comigo nesses dias, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está me dando porque o Senhor está provando meu coração. E eu quero dizer para o Senhor que o meu coração, que o Senhor encontre o meu coração aprovado, Senhor, para que o Senhor me leve a níveis cada vez mais altos na tua presença. Assim como cada um desses irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus. A nossa jornada contigo tem que ser uma crescente. Nós temos que crescer junto com o teu reino. Manifesta o teu poder, a tua graça, o teu amor na vida de cada um. Em nome de Jesus. Estabelece a tua bênção, que cada um tenha um final de semana maravilhoso de encontros contigo. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Tenham todos uma noite abençoada. Uma sexta-feira maravilhosa em nome de Jesus. Um sábado e um domingo maravilhoso. O Senhor permitindo, na segunda-feira, às 18 horas, estaremos aqui de novo para mais um tempo especial na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique com Deus.